O chamado que transforma. Graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao Discernimento Bíblico. No primeiro estudo, vimos que a primeira mensagem de Jesus não foi prosperidade, não foi riqueza, não foi sucesso. A primeira mensagem de Cristo foi: desde então começou Jesus pregar a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Hoje quero caminhar com vocês por um dos estudos mais belos das Escrituras. Como Deus prepara um homem, como Deus transforma um coração, como acontece o chamado eficaz do Senhor. Talvez nenhuma passagem demonstre tão isso claramente quanto Simão Pedro, porque Pedro não foi apenas chamado, Pedro foi moldado, foi tratado, foi aquebrantado e por fim foi enviado em uma história que revela muito mais sobre Cristo do que sobre Pedro. O chamado. Pedro era apenas um pescador, um homem simples, sem qualquer importância religiosa. Após uma pesca maravilhosa, Jesus olha para ele e então diz: não temais, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas 5, versículo 10. E a palavra continua: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Lucas 5, versículo 11. Pedro deixou tudo, mas isso não significa que ele já estava pronto. Muito pelo contrário. Sua caminhada apenas começava. A mente sabia, Pedro caminhava com Cristo, via milagres, escutava seus ensinamentos, presenciava curas. Sua mente compreendia que Jesus era diferente. Mas existe uma enorme diferença entre reconhecer quem Cristo é e ter o coração completamente transformado. Muitas pessoas vivem exatamente assim. Conhecem a Bíblia, sabem quem é Jesus, frequentam igrejas, mas não aprenderam a confiar totalmente nele. O conhecimento chegou primeiro, o coração ainda seria trabalhado. O coração precisava ser moldado. Em determinado momento, Jesus pergunta aos discípulos: e vós, quem dizes que eu sou? Mateus 16:15. Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, versículo 16. Jesus então declara algo extraordinário: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, versículo 17. Pedro havia acertado, essa revelação veio do próprio Deus. Mas observe o que acontece logo depois. Jesus começa a ensinar que pisaria o caminho da cruz, que seria preso, condenado, morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro não aceita, tenta impedir. Então Jesus responde: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus 16, versículo 23. Que contraste impressionante! Poucos versículos antes, Pedro havia feito uma das maiores declarações da Bíblia. Agora recebe uma das maiores repreensões severas de Jesus, porque sua mente havia recebido a verdade, mas seu coração ainda precisava compreender que o reino de Deus
não segue a lógica dos homens. A fé precisava amadurecer. Outro episódio mostra isso. Jesus anda sobre o mar. Pedro pede: Senhor, se és tu, manda-me ir até ti. Jesus responde apenas: vem. Pedro anda sobre as águas, mas quando sente o vento e as ondas, começa a afundar. Jesus imediatamente o segura e pergunta: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14, versículo 31. Cristo não abandonava Pedro. Cada experiência fazia parte do processo de transformação. O aquebrantamento. Chega então a noite mais difícil da vida daquele discípulo. Jesus anuncia novamente sua prisão. Pedro declara: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Mateus 26, versículo 33. Pedro era sincero, mas confiava em si mesmo. Jesus responde: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mateus 26, versículo 34. Pedro não acreditava, mas exatamente como Cristo havia dito, ele o nega 1, 2, 3 vezes. Então a palavra registra: então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Lucas 22, versículo 61. Que momento extraordinário! Jesus não precisou dizer uma única palavra, bastou um olhar. Pedro compreendeu tudo. O texto continua: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lucas 22, versículo 62. Ali morria sua autoconfiança, ali era quebrado o seu orgulho, ali ele compreendia que jamais seguiria a Cristo apoiado em suas próprias forças. A restauração depois da ressurreição. Jesus procura Pedro e no momento mais emblemático, mais lindo dessa história entre Jesus e Pedro. Após Pedro ter negado Jesus por 3 vezes, Jesus o procura e faz a seguinte pergunta para Pedro: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Bem cabisbaixo, olhando para baixo, triste, pela segunda vez Jesus pergunta para Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez Jesus faz a pergunta para Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E aí Pedro já esbraveja, gritando: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 vezes negou. E depois Jesus fez ele reconfirmar o seu amor por 3 vezes. João 21, versículos 15 a 17. Depois disso, Jesus falou: apacentai as minhas ovelhas. Um homem impulsivo agora estava sendo preparado para cuidar da igreja de Cristo. O envio. Então chega Pentecostes. O Espírito Santo é derramado. Cumpre-se a promessa de Jesus. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos 1, versículo 8. Agora Pedro já não é mais o mesmo homem. Ele se levanta diante de milhares de pessoas. Prega Cristo crucificado. Anuncia sua ressurreição. Chama todos ao arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Atos 2, versículo 38. E o resultado foi extraordinário.
de sorte de quem foram batizados e os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, versículo 41. O pescador agora era um pregador. Um homem inseguro tornara-se uma coluna da igreja. Responde às autoridades: por que não podemos deixar de falar que temos visto e ouvido? Atos 4, versículo 20. E mais tarde declara: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, versículo 29. Onde estava Pedro que negou Jesus? Diante de uma criada. Ele havia sido transformado pela graça. O triunfo do chamado. A Bíblia não registra a morte de Pedro, mas a tradição cristã mais antiga afirma que durante a perseguição do imperador Nero, Pedro foi condenado à crucificação. Segundo essa tradição, Pedro pediu aos soldados que não fosse crucificado da mesma maneira que seu Senhor. Disse que não era digno de morrer como Cristo. E foi crucificado de cabeça para baixo. Se esse detalhe pertence à tradição histórica e não ao texto bíblico, uma verdade permanece incontestável. Pedro permaneceu fiel até o fim. Aquele homem que um dia negou Jesus, agora entregava a própria vida por amor ao seu Salvador. Que transformação extraordinária! A grande lição: talvez hoje você esteja exatamente como Pedro no início da caminhada. Você ama Jesus, sabe que Ele é o Cristo, mas ainda luta contra seus medos, contra seu orgulho, contra suas dúvidas, contra sua própria carne. Não desanime. Deus não chama pessoas prontas. Ele chama pessoas para prepará-las. Ele molda, corrige, disciplina, quebranta, restaura e no tempo certo envia. Porque aquele que chama também sustenta. Como o próprio Pedro escreveu muitos anos depois: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes percebido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, conforme fortifique e fortaleça. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Essa é a história de Pedro, mas acima de tudo, essa é a história da graça de Deus. O protagonista nunca foi Pedro, o protagonista sempre foi Cristo. É Cristo quem chama, é Cristo que transforma, é Cristo quem sustenta, é Cristo quem aperfeiçoa, é Cristo quem conduz os seus até o fim. Que Deus nos conceda um coração ensinável, humilde e disposto a ser transformado pela sua palavra. Se este estudo edificou sua vida, inscreva-se no discernimento bíblico. E eu te convido a acompanhar os próximos capítulos. E lembre-se sempre daquilo que será lema deste canal: não acredite em mim, não acredite em homens, examine tudo pela palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Que Deus o abençoe e até o próximo estudo.